Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. Sim, contrato assinado com o John Arias. É sim um novo reforço do Palmeiras. Colombiano deve chegar só na semana que vem. Infelizmente, não vai chegar pro Clássico, porque os antes já estão com medo aí, rapaziada. Então, a gente vai começar o corte com o jogo aberto, falando muito sobre essa contratação. Vai falar um pouquinho também sobre o derby, mas a gente vai fechar o vídeo com o André Hernan, com o pessoal do Fala Fonte, falando como vai ser esse pagamento, quanto tempo de contrato do Arias, detalhando tudo e trazendo informação sobre um lateral direito que tá na mira do Palmeiras, porque o Kelvin só Jesus, né, rapaziada? Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Arias chegando no Palmeiras. Olha, a gente trouxe da Bahia e ele é bom, sabe trabalhar muito bem. Cadê o William Tales, que tá chegando hoje com o expediente na academia de futebol, um dos lugares preferidos de Edu Dracena na vida. William, pra você, aquele boa tarde bem especial. O torcedor do Verdão pensa em duas coisas hoje. A primeira, no derby contra o Corinthians. A segunda, em John Arias. E aí, tá chegando? Com certeza, Renata, muito boa tarde para você, boa tarde para a bancada, boa tarde para todo mundo que acompanha o jogo aberto. Torcedor palmeirense no aguardo desse anúncio que está sim muito próximo de acontecer. Como o Edu até trouxe, a expectativa é de que esse anúncio aconteça antes do derby de domingo, para dar aquele up na autoestima do torcedor palmeirense, já de olho no clássico contra o Corinthians. E de fato, John Arias está muito perto de ser oficializado como novo reforço do Palmeiras, né? Já tem um termo de compromisso assinado entre as duas partes, o que significa que o negócio não pode ser mais atravessado por nenhuma equipe, né? Agora restam apenas exames médicos e detalhes burocráticos, minúcias de contrato. Então, muito improvável que John Arias não vista a camisa alviverde aí ao seguir dessa temporada, né? Ele que é ídolo do Fluminense, foi campeão da Libertadores, da Recopa, conquistou também 2 cariocas e mais de 200 jogos com a camisa do Fluminense, agora retornando ao Brasil para vestir a camisa do Palmeiras, né? Uma negociação aí que envolve cerca de 25 milhões de euros, aproximadamente 155 milhões de reais, que serão pagos de forma parcelada ao longo dos 4 anos de contrato do John Arias com o Palmeiras. Será uma negociação, será um contrato firmado até o fim de 2029. John Arias, que aceitou vir para o Palmeiras muito pensando também em Copa do Mundo, né? Tem todo o interesse do mundo de participar do Mundial defendendo a seleção colombiana, está buscando mais minutos, já que no Wolverhampton vem oscilando ali entre time titular, às vezes voltando do banco de reservas também, agora buscando mais minutos, buscando um time mais competitivo, já que o Wolverhampton lá da Inglaterra é o lanterna isolado do campeonato inglês. Então, John Arias vem para um campeonato que ele já conhece muito bem, atuou por muitos anos no Fluminense, jogando muito futebol. O Fluminense até tinha prioridade na negociação para essa volta do John Arias, né, mas não conseguiu igualar a proposta do Palmeiras de 25 milhões de euros. O Fluminense ofereceu algo perto ali dos 20 milhões. O Wolverhampton, como está praticamente fadado ao rebaixamento, optou pela proposta que seria mais rentável. Dessa forma, John Arias deve sim vestir a camisa do Palmeiras aí nos próximos dias. Na próxima semana, ele já é aguardado no máximo por aqui para fechar esses exames médicos, assinar de vez e ser anunciado com a camisa alviverde. O Palmeiras também tenta outras negociações ainda no momento. Tem o Danilo, que havia uma conversa com o Botafogo, né? Estudava uma proposta para o retorno do cria da academia, mas o John Textor avisou que não está interessado em vender o jogador nesse momento. Portanto, o Palmeiras nesse momento não vai insistir mais, até em respeito à boa relação que os dois clubes criaram recentemente com a chegada do Marlon Freitas aqui ao Palmeiras. Outro nome que é negociado é o do Nino, zagueiro do Zenit, né? Que também defendeu o Fluminense, também é ídolo tricolor. O Palmeiras se interessa no jogador, já tem uma negociação adiantada com o staff do atleta, mas com o clube está um pouquinho mais difícil. Hoje às 4, o time treina aqui na Academia de Futebol, de olho no Clássico, e quem tem todas as informações é o Caio Capato. Vamos acompanhar. Uma goleada que desde o ano passado não se via. Com direito à participação ofensiva dos zagueiros, show de assistências de Andrés, golaço de Alan e a dupla Flaco Roque de volta entre os titulares.
Noite mágica em Barueri, que não poderia vir em melhor hora. Goleadas assim são sempre bem-vindas, mas resultados elásticos antes de um final de semana de derby caem como uma luva para, diminuir a pressão. Mas entendo perfeitamente, porque sei onde estou, sei onde vivo, que o resultado é que manda tudo. Os protestos de início de temporada foram motivados ainda pelo ano passado. Títulos do rival Corinthians e nenhum do Palmeiras em 2025. Ainda há 3 derrotas e só uma vitória em 7 derbys. Supercopa Alvinegra logo no começo de 2026. A real é que tudo isso tá na conta. Esse setor que estás a dizer, ou a torcida organizada, que é isso que nós estamos a falar, o que eu tenho a dizer sobre isso é que quando jogamos juntos somos sempre mais fortes. Para o derby fora de casa, Abel Ferreira deve repetir boa parte da escalação que usou no jogo contra o São Paulo, no clássico vencido em Barueri. Enquanto o elenco e Abel têm o clássico em mente, a diretoria foca em reforçar o time para a temporada. O Palmeiras está muito perto de anunciar John Arias como nova contratação. Um negócio bombástico para trazer o atacante colombiano junto ao Wolverhampton na Inglaterra, que gira em torno de 25 milhões de euros, mais de 150 milhões de reais. O Flamengo foi lá e contratou o Paquetá, o Palmeiras quis dar o troco e tá dando troco, hein? John Arias, jogador que saiu daqui em alta, badalado, prestigiado, foi bem no Mundial e agora será atleta do Palmeiras. Mas calma, Rona, no derby não. Calma. No derby não. Domingo só o Paquetá que chega e joga, né? Chegou aqui uma informação boa pra mim. Sobre? John Arias. Opa, então vamos. Vamos de Arias então, vai. De Arias. Informação quente. Palmeiras vai pagar John Arias parcelado os 25 milhões de euros, 155 milhões de reais, ao longo de 4 anos. Então, vai ser uma compra parcelada ao longo de 4 anos, que, coincidentemente ou não, 4 anos de contrato do jogador com o Palmeiras. Então, o pagamento será diluído em parcelas ao longo desses 4 anos de contrato. Isso já está definido o modelo de contrato. Tá tudo certo. Ontem o John Arias assinou um termo de responsabilidade, não é um pré-contrato. Me explicaram isso juridicamente, não é um pré-contrato. É um termo de responsabilidade, de responsabilidade. Tipo, você é responsável por esse acordo aqui. Assina aqui. Beleza, tá assinado. Palmeiras, o acordo que o Arias aqui está propondo tá certo, tá certo. Então, cada um assinou um termo de responsabilidade do negócio. Não é um pré-contrato. Contrato é o contrato, cláusula, pagamento e Mas tal, esse tem alguma validade, Hernan? Tem a validade até ele chegar no Brasil e fazer os exames médicos. Ah, tá. É como se fosse um seguro. Tá. Entendeu? Um seguro. Tipo assim, eu tô vendendo o meu carro para você e você um termo de aceite. Até eu te entregar a chave, tudo certo, e o documento ficar pronto. Então, ontem ele assinou esse documento, tá vindo para o Brasil nos próximos dias, vou tentar até o final da live levantar essa história e até, enfim, ele chegar aí nos próximos dias. Eu queria destrinchar um pouco dessa história do John Arias no Palmeiras, essa coisa da escolha e tudo mais, porque é importante a gente trazer esse bastidor, porque é o seguinte, quando o Fluminense é informado sobre a proposta do Palmeiras, 25 milhões de euros, o Wolverhampton, como a gente informou, já tinha dado o aceite da proposta e informa o Fluminense, agora é a vez de vocês têm 3 dias para igualar a proposta, ponto. Sim. O Fluminense não chega a igualar e tenta, na base do bom relacionamento, da venda do André, da venda do próprio Arias, falar, olha, fecha por 20 e a gente mantém o nosso bom relacionamento, o jogador aqui é ídolo e tal. Só que o Wolverhampton não aceitou essa proposta, porque assim, cara, com gringo não tem esse papo de tipo bom relacionamento. Cara, os caras queriam dinheiro. Claro. Porque eles estão caindo para a segunda divisão, o ativo vai cair no ano que vem.
Se cair para a segunda divisão, o Arias, que custou 17, já não ia valer 17. Sim. Teria que cortar o salário pela metade ou 40% a menos, então eles iam perder dinheiro. Então isso estava muito claro para o Wolverhampton que precisava fazer e era uma oportunidade de negócio. Então, a partir do momento em que esgotaram as possibilidades com o Fluminense, o Wolverhampton vira para o John Arias, e aí o Palmeiras estava debaixo do guarda-sol com uma água de coco só esperando. O Wolverhampton vai para o John Arias e vira para o John Arias e fala: sem o Fluminense na jogada, agora você tem 2 caminhos, Arias. Ou você fica, isso é importante, ou você fica no Wolverhampton, ou você vai para o Palmeiras, porque temos uma proposta vantajosa aqui. Que a gente já aceitou. Né? E aí, qual foi o dilema do Arias? Qual foi, Hernan? Copa do Mundo. Um dos. Por quê? Aí é um bastidor interessante. O técnico da seleção colombiana, 2 meses atrás, ligou pro Arias e falou: você tá com uma minutagem baixa, hein? E assim vai ficar difícil. Assim, torcedor do Fluminense vai rebater e vai falar: mas ele iria para a Copa do mesmo jeito. É isso que eu pensei. Mas isso é correto falar. Isso é correto falar. Mas essa ligação foi num tom de preocupação no sentido de que maneira fisicamente você vai chegar e que ritmo de jogo e que ritmo de performance você vai chegar. Cara, você precisa ter mais minutagem. Você precisa buscar vaga no time, você precisa ter gol, você precisa ter número, assistência. E aí, cara, alugou uma mansão na cabeça do Arias, velho. A Colômbia tá no grupo de Portugal. Tá no grupo de Portugal. Portugal e Uzbequistão. E aí o Arias começou a pensar: que eu vou fazer? Qual que é o plano esportivo? É uma segunda divisão? É baixar salário? É perder grana? E aí o Palmeiras se apresenta como um clube europeu na América do Sul, uma oferta de salário muito boa, muito vantajosa, 4 anos de contrato e um projeto esportivo onde ele vai ter possibilidade de mostrar para o seu treinador na Colômbia que ele vai ter minutagem, disputar Libertadores, disputar as competições nacionais, onde ele não vai precisar de tempo para se adaptar, porque ele conhece o Brasileirão, ele conhece a Copa do Brasil, ele conhece o futebol brasileiro. Não, isso pro Palmeiras também é uma vantagem. É um cara que já está acostumado, né? Já sabe o que é o futebol brasileiro. E ele chega para ser porque às vezes chega um cara de fora que precisa de uma adaptação, tal. Não é o caso do Arias. Não né? é o caso do Arias. Como foi a contratação do Marlon? Tudo bem, né? Claro, no caso o Marlon é brasileiro, mas ele já chegou titular do Palmeiras. Sim. Jogando. Sim. E era o perfil de jogador que o Palmeiras queria. Porque o Palmeiras ficou para essa janela. Nessas dos jogadores de fora que o Palmeiras contratou, alguns deram certo, mas outros não. E aí Precisou fica nessa... Precisa de tempo de adaptação, tal. O Sousa, um exemplo é o Sousa. E você vê a informação do Hernan, que ele fala de voltar para o Brasil, que ele temia essa possibilidade de ir para a Copa. Temia. Você vê como o cenário mudou agora. Os caras, eles vêm pro futebol brasileiro ou voltam para ficar mais perto da seleção. Você vê como o negócio muda, entendeu? É verdade. Antes eles iam pra fora e falavam, eu tô mais próximo da seleção. Não, agora os caras vêm pro Brasil, como foi o caso do Gerson, como é o caso do Paquetá, pra ficar mais próximo. Então, o cenário mudou nessa questão de seleção. Então, é isso. E assim, óbvio que o Arias tem baita consideração pelo Fluminense, tem toda a questão... Cara, o torcedor do Fluminense tá machucado. Conversei com vários torcedores do Fluminense, vários amigos que são torcedores do Fluminense. E estão machucados, estão aquela coisa do coração. Cara, o Arias deu mole naquela entrevista. Que ele fala assim, quando eu voltar ao Brasil, é o Fluminense. Mas ele falou que ele estava sentindo na hora, eu posso garantir para vocês, não sei o quê. Deu mole, óbvio que ele deu mole. Mas não é o sentimento do cara na hora? É o sentimento do cara na hora e tal. Mas deu mole. Igual o Veiga não saiu falando isso? Sim. De repente, se ele volta para um rival... Volta pro Fluminense. Exatamente. Então, assim, teve todo esse bastidor dessa escolha que é interessante a gente trazer para vocês aqui. Claro. Porque, cara, numa negociação, muitas vezes, cara, o jogador tem ali 1, 2 horas para resolver uma parada. E para ele foi importante esse projeto Copa e também essa coisa do projeto esportivo para ele como jogador. Sim. Porque assim, vamos lá, de novo, o time vai cair para a segunda divisão. Vai cair para a segunda divisão, o cara vai perder
grana, o cara vai perder. Como ativo, ele vai ser desvalorizado. E aqui no Brasil ele vai ter 4 anos de contrato num clube que disputa tudo há 5 anos. Bom, seguinte, puxando um pouco a história do Nino, a gente falou no começo da semana sobre um emissário do Palmeiras em Abu Dhabi, onde o Zenit faz ali a sua pré-temporada, enfim, entre aspas, pré-temporada, né, por conta do inverno aqui na Europa, na Ásia, que seja. Esse emissário foi para a Inglaterra, como o negócio com o Nino não foi para frente, pelo menos ficou ali em banho-maria, esse emissário foi para a Inglaterra, está na Inglaterra, primeiro e claramente para fechar, e fechou todos os detalhes envolvendo o John Arias, informação que o Hernan explicou ontem e complementou hoje. E o que me explicaram agora é que esse emissário procura voltar de lá, não só com Arias, mas com outro jogador, também pertence ao Wolverhampton, Pedro Lima, lateral direito, ex-Sport lá do Recife, passou recentemente por empréstimo no Porto, mas ficou muito mais no Porto B, porque o Porto principal já estava bem equacionado ali, bem resolvido em relação a laterais direito. Então, para já, a informação que eu tenho é essa: esse emissário do Palmeiras está na Inglaterra porque foi fechar o Arias e tentar a contratação do lateral direito Pedro Lima, ex-Sport, ex-Porto, que hoje não tem muito espaço no Wolverhampton, chegou a jogar na equipe sub-23, aliás, é um jogador com longas passagens pelas seleções de base do Brasil, muito bom jogador inclusive, então é o Palmeiras que tenta 2 em 1, fechou o Arias, mas busca fechar também o Pedro Lima, lateral direito, jovem lateral direito, formado, revelado pelo Sport, e se eu não me engano é a venda mais cara de sempre do Sport, tentando me recordar aqui, mas tenho quase certeza que é a maior venda da história do Sport, jogador então que está na mira do Palmeiras. Informação: esse emissário busca voltar ao Brasil com 2 jogadores, não somente o John Arias, mas também o Pedro Lima. Bruno, a conversa então continua com o Wolverhampton ou assim o negócio não só saiu o negócio do Arias? Não, o negócio do Arias tá fechado. Esse emissário foi para lá porque sabia da possibilidade de abrir negócio pelo Pedro Lima. Isso, então, mas a conversa com o Pedro Lima e com o Palmeiras Wolverhampton envolvendo o Pedro Lima continua. Continua. É um jogador em cima da mesa, é uma tentativa de desbloquear essa negociação. Entendi. Esse emissário só volta para o Brasil com o sim ou com o não do Wolverhampton. Isso e aí. tendo aqui para mim que criou-se agora uma boa relação entre os clubes, porque o Palmeiras consegue pagar o valor que queria o Wolverhampton. O Pedro Lima não tem minutagem no futebol inglês, não tem sido aproveitado. É um jogador automaticamente no mercado, na lista de jogadores negociáveis. Não sei qual é a proposta do Palmeiras, esse é o segundo passo da apuração. Se o Palmeiras tenta um empréstimo, se o Palmeiras vai tentar uma compra em definitivo, se vai envolver algum jogador ou não, esse é um segundo processo de apuração. O primeiro processo de apuração é que há conversas em andamento para que o Palmeiras contrate juntamente com o Arias, apesar de ser projetos e negociações distintas. O Arias está fechado, o Hernan já passou o valor, agora surge o nome do Pedro Lima. Então a ideia é também contratar o Pedro Lima. Espero ter mais notícias ou ao longo da live ou pelo menos ao longo do dia no site da ESPN. Daqui a pouco tem que acionar a bomba então no Wagninho aí pra se for Pedro Lima, hein? Porque é lateral bom, ele chega pra ser titular no Palmeiras. O que é? Agora você gostou da bomba? Mas eu tô gastando, acho que é bom. O que é? Isso aqui só falar eu já recebi o WhatsApp aqui, ó. Arregou. Fala acho que eu gosto. Da bomba. Eu só não gosto do estilo do Hernan, mas tá bom, pô. Eu gosto da bomba. Eu já recebi o WhatsApp aqui com a cabeça de cavalo já. Cabeça de cavalo, meu amigo. Eu vou pôr a cena aqui. Eu já recebi um emoji com a cabeça de cavalo. O Galindo sabe, o Tchê também aqui, viu. ó, olha aqui, ó. Vem cá. Vai, manda aí. O Wagninho mandou pra mim também. Aqui, ó. É isso aí, você tá lascado, meu amigo. Tá lascado. É o cavalo preferido lá. O Chefão? Já assistiu o filme? É. Não é da minha época. Não, eu assisti um bom filme recentemente que não é da minha época, mas Então, ó, tem boas perguntas aqui, boas questões. Bom filme aí. Tá? Primeiro tem a do Fred, depois o Bruno fala, tá? Porque ontem repercutiu muito e a gente vai atualizar. O Pedro Lima, Sueli Rossi está perguntando, era o lateral muito bom do Sport. Sim, ele foi pro Wolverhampton. Era aquele cabeludinho, não era? Isso, ele é um cara muito bom, muito bom. Quem? Um bem cabeludinho assim. Pedro Lima? É.
Eu lembro. É, Ele, moleque. Isso, moleque, ele mesmo. ele foi Não, ele destaque joga na bem. seleção brasileira sub-20. Adivinha o que aconteceu no chat já? O quê? Bagre. Já falaram aqui. Não, falaram quem é Pedro Lima. Pô, Não. Pera aí, porque tem gente que não lembra. Tem gente que não lembra do jogador, mas ele era muito bom jogador. pra torcida do Verdão que tá acompanhando a nossa live aqui, Pedro Lima chega no Palmeiras pra ser titular? Eu acho... Não, calma aí, ele não chega aí, calma aí. Se Tá chegar, tentando. né? Se chegar. É, se Se chegar. chegar, eu acho... Porque sempre tem aquela história do Giai, né? Ser negociado ou não. O Kelvin começou muito bem quando chegou, depois caiu um pouquinho, né, Hernan? Ele é E muito só jovem pra confirmar aí, o Pedro Lima é a venda mais cara mesmo do esporte. Isso. 7 milhões de euros mais 3 por objetivos. 10 Mas não dá pra milhões no descartar total o Kelvin de euros, também. no caso. Os caras também querem que o jogador fique... não deu certo tantos jogos, já descarta. Também não é assim que as coisas funcionam. Sim. O Kelvin é bom jogador. Quer dizer, o Kelvin, quando foi contratado, todo mundo falou que era uma contratação acertada, não foi, Hernan? Parceiro do Vitor Roque. Eu achei excelente. E ele começou que muito teve bem. uma queda de rendimento, Teve uma assim como queda. o Jai também, né? E depois uma contusão. É, mas ele fez gol no Clássico. Fez. Mas ele, no jogo contra o River lá, ele jogou bem, depois ele teve uma contusão e caiu. Mas, assim, enfim, agora tem essa informação do Pedro Lima. O Gui tá perguntando aqui, ó, não era melhor ter apostado mais no Gilberto, lateral de 19 anos, que foi o Atlético Paranaense? Pro Atlético Paranaense. Concordo, e ele tá bem no Atlético Paranaense, né? Essa é a questão. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro com o jogo aberto e fechando com o Fala Fonte da ESPN. Já no jogo aberto, falando sobre a chegada do Arias, você viu a cara do Ronaldão com medo do nosso grande reforço. O Palmeiras se reforça muito bem com essa chegada. Claro que são poucos jogadores, Marlon e Arias, mas o Palmeiras continua aí no mercado. É verdade que bem lentamente, mas essa contratação, cara, pra mim salva a temporada. Então, Arias chegando, já tem esse acerto de compromisso assinado, né? Claro, faltam os exames médicos, mas já tá tudo certo para vestir a camisa do Verdão. A informação que a gente tem que a Leila vai mandar o avião para buscar o jogador e a sua família. E aí você acompanhou aí também com o pessoal do Fala Fonte, falando sobre o Pedro Lima, né, cara? Que pode vir já nesse mesmo voo. Sinceramente, eu não me recordo dele. Ó, eu vou depois até dar uma pesquisada, porque, cara, não pode trazer a aposta. Aposta não dá mais. Vai trazer alguém para lateral, tem que ser alguém que seja chegar e jogar, meu irmão. Não seja aposta. Para desenvolver, igual trouxe aí o Kelvin, trouxe o Giai. Então, assim, Palmeiras sempre vai devagar no mercado. Eu acho que uma das poucas exceções foi o Marlon, que foi rápido. A gente soube dia 24 de dezembro, dia 2 de janeiro ele já estava chegando aqui em São Paulo. Foi uma coisa que anormal pra gente, porque tudo no Palmeiras vira, sim, uma novela. Mas, graças a Deus, o Arias conseguimos, né, essa contratação muito importante. Cara, e vamos falar a verdade, hein? Vai ficar um timaço, hein? Vai ficar um timaço. Você, por enquanto, ter Alan pela direita ou pela esquerda com o John Arias. Dois podem se revezar e durante o jogo eles podem também mudar de lado com o Flaco e o Vitor Roque na frente. E você tendo ali o Andrés Pereira com o Marlon organizando esse time. Só que para ter, eu já falei muito isso aqui, para ter o Marlon e o Andrés Pereira no meio, precisa ter um lateral que saiba marcar bem, cara. Porque o Kelvin, e quando ele chegou a gente já sabia que ele não era tão bom defensivamente. Mas ele não é muito bom para frente e pior ainda para trás. Então assim, tem aí na mira do Palmeiras o Pedro Lima, vamos ver, vou até dar uma pesquisada, eu não conheço. Você que conhece, que lembra dele, deixa aí nos comentários se acha que seria uma boa contratação. Pedro Lima para lateral do nosso Verdão. Deixa aí seu comentário também da sua alegria da chegada de John Arias. Você viu aí, né, cara? Os antes já com medo do nosso Verdão com mais esse reforço. Fora quando o Paulinho se recuperar, né, rapaziada? Ainda a gente não tem informação oficial, mas ontem veio aí um burburinho que só depois da Copa. Então, vamos
ficar atentos aí para saber mais informações do Paulinho. Qualquer novidade a gente vai trazer para vocês aqui. Mas é isso, eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? Você concorda, discorda? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo. Ajuda demais o canal, o vídeo, você hypar. Quando você hypa, você mostra pro YouTube que é um vídeo legal, que é um canal que traz conteúdo bom do nosso Verdão e eles acabam entregando para muito mais palmeirense. Então é isso, valeu rapaziada, um grande abraço.